Olá, eu sou o Rodrigo Acras, um Connect. Eu sou consultor, eu sou diretor executivo na RNA Consultoria e hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele é meu amigo, a gente já tem alguns projetos juntos, a gente dá aula juntos na Universidade Federal do Paraná. Eu chamo ele de Rafa, mas eu vou apresentar ele formalmente para todo mundo. É o Rafael Bispo. Rafael Bispo é mestre em tomada de decisão estratégica pelo UFPR. Ele é especialista em inovação e melhoria contínua, é apaixonado por pessoas, por educação, por tendências e por tecnologia. O Rafa atua no ambiente corporativo há mais de 15 anos, né? Passou pela Bergerson, pela Votorantim, agora está na Schwarz, metal mecânica, sempre focado em estruturação de áreas de inovação corporativa e processos ágeis. O Rafa criou um método, né, um método de inovação chamado Game Week, que é baseado no manifesto ágil, no design sprint, para resolução prática de problemas e aceleração de resultados. Também é professor convidado do MBA de Engenharia Ágil da UFPR, onde somos colegas. Exato. E no curso de Gestão de Processos e Inteligência Artificial da FGV. O Rafa, na sua agenda atribulada, prestes a embarcar para os Estados Unidos para acompanhar o SWSX, né? O SXSW, falei ao contrário, SXSW. South by Southwest, mas cedeu um tempinho dele para estar conosco aqui hoje, para falar de inteligência artificial, obviamente. É um dos grandes nomes do tema aqui na nossa região. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês, com o Connect. É uma honra mesmo. Muito bem. E nós preparamos umas estatísticas aqui para começar, só para situar o tema, né? E eu vou lê-las para Por vocês. favor. A ferramenta de IA da Anthropic, mais conhecida como Claude, derruba ações de empresas de software e gera perdas de 285 bilhões de dólares. Block, de Jack Dorsey, substitui metade dos funcionários por IA. Após demitir 4.000 pessoas, as ações subiram 20%. Anthropic destrona a OpenAI, o Claude se torna o aplicativo mais popular da Apple. A era do profissional aumentado até 2030, ou seja, daqui a 4 anos, o Gartner estima que 0%, sim, 0% do trabalho de TI será feito por humanos sem IA. Todo o restante será realizado por humanos com IA. É brincadeira. PIB fantasma. Relatório sobre IA provoca turbulência e faz Wall Street afundar. Exato. E isso é só das últimas 2 semanas, né? Só 2 semanas. 2 semanas para quem está assistindo. Provavelmente, se você demorar uma semana para assistir o podcast, Isso aqui as estatísticas e as notícias serão já é longas. história velha, né, Rafa? Bom, me conta uma coisa, Rafa. Depois desse apanhado, que se refere só a essas 2 últimas semanas, o que a gente pode esperar depois desse chamado super ciclo de IA, né? O que vem depois do hype? Ótimo. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu acho que depois desse ciclo, essas estatísticas, quando a gente começa a ler elas no LinkedIn ou em outro canal, elas parecem muito distante de qualquer negócio. O que eu vejo que vem depois do hype é cada vez mais as médias empresas ou até dentro das empresas tradicionais, as pessoas entenderem que a IA não é uma moda, ou seja, ela não vai embora e ela precisa ser incorporada dentro da estratégia das companhias. Não, né, na minha visão, como um meio para eu tenho que criar um produto que seja a inteligência artificial, mas eu preciso me beneficiar da IA dentro do meu negócio. E pensar estrategicamente assim é o que vem depois do hype, né? Então, o significado do hype muitas vezes é uma onda que tem a crista dela e depois ela é derrubada. A gente sabe que muitas empresas hoje de inteligência artificial, elas não vão sobreviver, isso é um fato, mas não quer dizer que a IA não vai estar no nosso dia a dia dentro das nossas camadas. Então essa até é uma preocupação, porque eu vejo muitos executivos tentando se distanciar, ou tem aquele discurso agora tudo é IA, né? Que chega a ser até um certo preconceito e a pessoa não consegue ver como isso vai se encaixar dentro da estratégia e organização dela. Tem um pouco de negação, assim, né, ainda é muito novo. Eu lembro,
eu fui muitos anos atrás num congresso do Lean Institute Uhum. e o James Womack, né, o Jim Sim. Womack estava palestrando, como praticamente todo ano ele palestrava, Aham. e ele falou sobre o Lean, o que você acabou de falar. Ele falou, Uhum. olha, o Lean, ele pode ser visto como uma onda, né? Mas o que as pessoas esquecem é que depois que a onda passa, a maré atrás dela sempre está mais alta. Aham. Então, eu acho que IA não é uma onda, é um tsunami, é um pouquinho mais que uma onda. Mas Exatamente. passa também, o hype passa, Uhum. mas fica essa maré mais alta e quem não souber nadar afoga, né? Então, Exato. eu queria escutar de você assim, o que os executivos, tomadores de decisão, para que eles ainda, em geral, né? Sempre, Uhum. sempre em geral, não Aham. acordaram, Uhum. mas deveriam, né? Primeiro eu acho que é por esse distanciamento, então você acaba vendo notícias de fora e você não acaba conectando com o seu dia a dia, não vendo as possibilidades que existem. Hum, A outra é porque muitas vezes falta capacitação, né? Então, hoje saiu uma estatística do professor Ethan Mollick que as empresas falam muito sobre IA, mas geralmente nas empresas onde isso é muito citado, apenas 39% dos usuários receberam algum treinamento. hum, Então, é necessário avaliar se esse executivo está trazendo treinamento para a equipe dele, se ele conhece o assunto, e depois disso você vai quebrando essas barreiras, né? hum, Mas o fato, né, a gente tem várias estatísticas e alguns estudos bem legais, inclusive da McKinsey, que mostra que o benefício ele já existe, só que o que acontece? Em um dos estudos feito nos Estados Unidos, ele mostrou o quê? Que o profissional nos Estados Unidos, dentro do escritório, geralmente ele está ganhando 5,4 horas hum, de tempo através da utilização da IA. Só que apenas 1,7 ele consegue utilizar para pegar atividades que hum, vão agregar mais valor, e daí entra até o pensamento do Lean, que vão ajudar na estratégia. O restante ele acaba utilizando ou refazendo um trabalho da IA ou pegando outras atividades hum, que não vão agregar a equipe, né? Então, o que isso nos mostra? Que muitas vezes, quando a empresa não consegue ainda determinar a governança da utilização da IA, você acaba não tendo um controle e muitas vezes você acha que não tem benefício, mas tem um benefício. A questão é que pode ser ou que você não está controlando aquele tempo, ou como você não incentiva a utilização da IA que aquela pessoa está utilizando, mas ela tem vergonha de falar isso hum, também, né? hum. Então, acho que um dos pontos bem interessantes, principalmente para o executivo que está na estratégia, é fazer a seguinte pergunta: eu já defini a governança da IA aqui na minha empresa? Porque se eu não fiz a definição dessa governança, de como eu vou utilizar a IA, de quais são as recomendações e ferramentas que a gente preza pelo uso aqui, ele está perdendo o controle dentro da própria organização. Boa. Sabe, você fez eu pensar um negócio aqui que talvez seja uma filosofada, Aham. mas por muito tempo a maioria das pessoas foi incentivada a usar mais o músculo do que o cérebro. Uhum. Eu estou falando de maneira de novo genérica, mas fato é que por mais que o mundo esteja mergulhado em tecnologia há Uhum. muito tempo, a gente se acostumou, em geral, as pessoas se acostumaram a executar certas Uhum. rotinas, né? Quando de repente a IA tem o poder de tirar isso da Uhum. pessoa, é como se a pessoa ficasse até um pouco perdida em alguns momentos. Ela não exercitou essa Uhum. musculatura de Aham. pensar coisas diferentes e tal. Então, pegando a tua fala, daria para dizer, Rafa, que as pessoas têm que a alta gestão, a liderança, os executivos, eles têm que promover, né, e facilitar o aprendizado, o desenvolvimento das pessoas em IA, Uhum. mas também em pensar, mas Exato. também em decidir o que não fazer, decidir o que Uhum. fazer, ter foco e ter na manga as coisas certas que vão ser feitas quando a IA liberar esse tempo. Exatamente, com certeza. E é até ele conseguir mostrar para todos qual é a estratégia da organização, qual é o foco, para que a IA possa ajudar todos os profissionais a avaliarem, poxa, vou chamar a IA aqui para a mesa, como que ela pode ajudar eu a atingir esse objetivo, essa meta, esse objetivo Hum, estratégico da organização. hum, A Amy Webb é uma das futuristas que eu mais admiro. E hum, ela fala que
a IA é uma revolução silenciosa. Daí todo mundo fala, mas como assim, né? Olha o Eu barulho só que tá ouço fazendo. falar de IA a todo momento. Mas faz muito sentido que ela fala como revolução silenciosa, porque como você não sabe o que as organizações, como as organizações estão aplicando IA, Hum, ela prevê que num cenário muitas vezes de 2 ou 3 anos, você pode começar a perder negócio, porque uma outra empresa conseguiu aumentar sua produtividade de modo hum, estratégico e seu concorrente, por exemplo, nem estava sabendo disso, né? Então, tem vários paradoxos nesse ambiente, mas acho que tudo passa pela alta liderança conseguir traçar essa estratégia e depois os analistas, os executores, os táticos conseguirem escalonar isso e hum, gerar valor agregado, porque é até diferente eu ter uma pessoa lá que criou 5 ferramentas de IA, hum, sendo que eu posso ter uma que criou uma ferramenta, mas que estava alinhada à estratégia, hum. aos objetivos estratégicos. Acho que esse é um ponto super importante. Falando sobre isso até, né, eu gosto muito de governança, principalmente falando do caso do iFood, Hum. porque eles entraram pesado com a IA há bastante tempo, conseguiram traçar toda a governança, desenvolveram todo um método para ser descentralizado, né? E eu Hum. tinha um amigo que trabalhava lá e eles tinham investido muito dinheiro. E ele tinha entrado na ferramenta que era como se fosse um chat GPT deles, Hum. apenas 3 vezes. E ele Hum. recebeu um e-mail do CEO falando: Olha, eu notei que você entrou na nossa ferramenta apenas 3 vezes. Caraca. A gente fez um investimento muito pesado. Então eu quero que você me diga se você não está usando porque a interface não é legal, a usabilidade é ruim. Se foi isso, me dê um feedback. Se você não entrou por um pequeno lapso, só me avise que eu vou te colocar num grupo para ver se você vai conseguir entrar mais, né, nas próximas vezes. E ele era especialista de controladoria lá, né? E depois de um ano ele foi para um grupo no Slack e ele tem agora vários cases de aplicação de inteligência artificial, otimização de tempo dentro da área ali da Que controladoria. coisa interessante. Então, isso é governança, isso é estratégia Exemplo. e é muito bem-vindo, né? Esses dias eu dei uma palestra numa construtora, né? E eles efetivamente tinham uma mensagem do CEO, ele faz premiação, Hum. né? Para as melhores IAs do ano. Isso é um incentivo também, é uma Sim. forma da direção mostrar que eles estão comprados com a IA, né? Porque dentro daquele estudo que eu falei do Ethan Mollick, que ele prevê que 39% apenas dos usuários receberam treinamento, Hum. ele sabe, né, e conseguiu capturar que o trabalho, quando é feito por uma IA, é julgado de maneira diferente pela liderança. Então, muitas vezes o profissional ele não quer revelar para o chefe que ele utilizou IA, Hum. porque ele sabe que o chefe vai olhar para ele e achar que aquela atividade foi fácil, então, ou não valorizar tanto. Então, efetivamente, a gente fala também sobre essa mudança de cultura, gestão de mudança, que a gente vê em vários métodos e cultura, e com a IA não é diferente também, né? Acho que a Perfeito. gente pode beber um pouco das nossas lições aprendidas, como o Link que você Com outras citou, ondas, né? metodologias ágeis e assim por diante. Sem dúvida. Isso é um paradoxo mesmo, porque a gente vê muito o discurso da IA Uhum. e todo mundo querendo pular rapidinho na onda, mas ao mesmo tempo com muito medo de que os colaboradores usem, ou por preconceito, achando Uhum. que daí, né, a pessoa não se esforçou, ou Uhum. enfim, é incrível como às vezes o ser humano se emociona mais com o esforço do que com o resultado, né? Exatamente. Mas também tem o lance da segurança, né, Uhum. Rafa? Muita empresa investe horrores em IA sofisticada para o seu produto e tal, mas não libera o colaborador de usar, seja o que for, Uhum. ChatGPT, o que for, por medo da segurança dos dados. Uhum. É um paradoxo, né? Sim. Porque na base da pirâmide você tem todo um receio e tal, mas você quer chegar longe e construir um produto de qualidade, quer dizer, não faz sentido, né? Como é que está essa história de segurança na IA? Então, hoje ainda é um ponto crítico, mas acho que as áreas e principalmente as empresas precisam olhar com transparência. Porque mesmo eu proibindo a utilização, as pessoas estão utilizando um celular, estão colocando informações sensíveis. Acho que isso breca um pouquinho justamente quando a gente tem um modelo de governança. Nós temos algumas ferramentas que elas estão um pouco mais seguras, né? Então, por exemplo,
O ChatGPT hoje, ele tem um plano que se chama ChatGPT Enterprise. Uhum. Então, através do Enterprise, ele promete ali, pelo menos, não utilizar os dados da sua empresa para treinar a IA. Isso é muito legal, principalmente se você trabalha com uma tecnologia industrial, desenvolve patentes, né? É interessante efetivamente que você tenha esse compromisso. Tem uma outra IA que eu amo, que é a Manus, ela foi adquirida pela Meta, então a gente acredita que ela vai se tornar também um pouco mais segura, vai conseguir oferecer esses planos enterprises. Mas a melhor forma hoje ainda é a conscientização, porque tem a questão da segurança e tem uma questão também que é se eu desenvolvo, por exemplo, um algoritmo, uma IA que é preconceituosa, eu que criei, sou responsável por aquela IA. Então, isso também tem que estar bem claro dentro das diretrizes que você está elaborando, né? Você não pode, você vai colocar o seu viés ali e efetivamente você é responsável, você como empresa e você como profissional. Eu tenho uma frase, não sei se é da Amy também, você que conhece bem ela Uhum. e é muito fã, talvez saiba se é dela ou não, que todo algoritmo é uma opinião codificada. Ótimo, E, ótimo. e a IA não é diferente, né? Não é E aí diferente. tem a questão da reputação da Uhum, companhia e tal. Isso tem que estar no radar do CEO, do uhum. executivo também, não tem? Exato, tem que estar no radar de todos ali, porque é uma responsabilidade. Isso aumenta, né, conforme você vai expandindo ali a utilização, mas o fato é que se você não fizer nada, mesmo assim, essa onda vai chegar até a sua companhia. Então, eu falo que hoje nós ainda estamos num estágio, por mais que pareça ilógico falar isso, mas é embrionário. Hum, Então, quem conseguir estabelecer as governanças, todas as diretrizes, começar a aplicar, desenvolver soluções que vai gerar um valor agregado para o negócio ou para as áreas, hum. vai conseguir se distanciar, vai criar bastante oportunidades. Então, tem alguns casos que eu falo que já quase não tem perdão, né? Então, se hoje você ainda faz mata manual, né? Não pode. Zero, Não não pode. pode. Um recrutamento que você vai fazer via LinkedIn, por exemplo, a gente sabe que tem várias ferramentas disponíveis no mercado que já fazem isso através da utilização da IA, mas você mesmo pode desenvolver um agente, por exemplo, utilizando a Manus. Então, é Hum, algo que você pode utilizar e é bem-vindo. Fazer verificações de informações, inclusive de projetos, hum, né? Então, talvez o ponto é não olhar tanto a IA nesse momento como uma ameaça, mas como ela pode ser uma oportunidade. hum. É para tudo, né? Esses dias o CEO da empresa onde eu atuo, ele pediu algo muito legal. Ele pediu para eu fazer uma pesquisa na maioria das IAs para eu saber o que os concorrentes provavelmente saberiam sobre a nossa empresa se eles pesquisassem na IA. Hum. Né? Então, isso é super estratégico e é alguém que efetivamente está de olho, está observando e está utilizando isso de modo estratégico. Bacana isso. Fez eu ter ideias aqui. Ótimo. Insight. Insights. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta agora. Agora nós vamos sair lá do topo da Uhum, cadeia, mas também eu queria dar para os nossos ouvintes um pouquinho mais de uhum, tutano, uma coisa claro. mais mão na massa. Uhum, E uma dúvida que eu vejo muito as pessoas tendo, eu mesmo por muito tempo lutei com isso, né, para entender aham, exatamente onde encaixa cada coisa, é a IA. A gente fala de IA aqui, basicamente está falando de IA generativa, né, dos uhum, LLMs, isso. a gente não está falando do campo de IA, de conhecimento de IA mais amplo, mas mesmo dentro desse, que é onde está o hype, Aham, né? A gente tem os chats, né? O uhum, chat GPT, etc. A gente tem agentes, a uhum, gente tem o chat GPT tentando dar uma de agente, mas não isso. 100%. A gente tem agente de fato, a gente tem as automações de IA, né? Outro dia eu estava brincando com o Make Aham, para fazer algumas automações ali ótimo. da minha consultoria, enfim. O que é o que nessa história? Você consegue Uhum. dar para os nossos ouvintes um panorama geral? Não temos pressa, isso acho que todo mundo vai Uhum. gostar desse bloco. Perfeito. Muitas vezes, e isso é comum nas palestras que eu forneço, nos workshops também, nos treinamentos, as pessoas falam: Meu Deus, eu estou espantado com a quantidade de ferramentas, porque eu achava que a IA era só o ChatGPT, né? E não é, obviamente.
Eu acho que a gente tem 2 grandes grupos aí que a gente pode utilizar, fora a consulta lá no ChatGPT ou a ferramenta que você escolher. Mas a gente tem um agente que é justamente uma IA que vai fazer uma atividade repetitiva para você e que também vai ter um incremento generativo. Então, exemplo, um agente pode ser: eu vou criar lá na Manus, que é uma das IAs que eu adoro, ela vai entrar no meu LinkedIn, ela vai buscar as pessoas com esse perfil para um recrutamento e seleção ou para eu fazer network. Eu posso fazer isso também para fazer comparativo de preços entre empresas, né? Então, às vezes, quando você tem um negócio um pouco menor e você quer mapear ali o seu concorrente, você pode fazer isso também, né? Então, o agente, ele geralmente ele se dá melhor com uma atividade repetitiva. Como que ele consegue avançar mais? E você citou o caso ali do WhatsApp, né? Eu consigo criar um agente conectado ao ChatGPT, por exemplo, com uma IA generativa, onde você vai alimentar ele com algumas informações da sua consultoria e ele vai responder numa linguagem muito natural. E não vai ser aquela informação que a gente recebe geralmente no WhatsApp, a parte 1, a parte 2, a parte 3. Então, ele é um agente junto com IA generativa e ele dá um retorno bem bacana. Um outro ponto que eu vejo com muita oportunidade é até o que fez essas empresas perderem 285 bilhões de dólares, e eu fui confirmar essa informação, e foi 285 bilhões, é que tem algo que a gente chama de vibe coding. Então, vibe coding é o quê? É toda vez que eu consigo criar uma plataforma, um site, estruturar efetivamente um programa sem saber programar. Só com um comando que eu dou como se fosse o ChatGPT. Uma das plataformas mais legais e que eu super indico é a Lovable, né? Então, a Lovable, você quer criar um site para sua consultoria, você consegue criar. Você quer criar um sistema de gestão de estoque, de inventário, você consegue criar Só com também. prompt. Só com um comando ou da sua voz ou você escrevendo. Tá? Inclusive, tem um caso bem interessante, porque quando eu falo, o pessoal fala, será, né? Faz sentido? Na empresa, nós criamos para a área de compras todo um e-learning de compras com o Lovable. Então, nós conseguimos colocar vídeos, a pessoa entra com senha e login, ela recebe um certificado depois que ela faz um curso, ela faz um quiz, tem toda a avaliação, só através justamente do Vibe Coding. Eu não sei programar, né, e ajudei lá eles a criarem a plataforma. Mas tem um exemplo muito legal, que é aqui de Curitiba, que é a Sabrina, ela criou a Plink. O que a Plink faz? A Plink, como infelizmente no Brasil, né, a gente tem muitos casos de feminicídio, a Sabrina viu algumas dessas notícias e ela falou, eu acho que eu posso fazer algo diferente. Então, ela criou uma plataforma onde você pode colocar o nome, por exemplo, da pessoa que você vai sair, ou o CPF, caso você tenha. Ela faz uma busca das bases livres jurídicas e ela aponta se aquela pessoa tem algum histórico ligado à violência doméstica ou não, para ela se sentir mais protegida. Ela criou essa plataforma, provavelmente esse ano ela vai receber uma rodada de investimento e ano passado eu acredito que ela faturou 2 milhões de reais. Por quê? A pessoa que faz a consulta, ela pode pagar por um registro ou ela pode pagar por uma assinatura, caso ela tenha um pouco mais de dates ali. E ela criou a primeira versão da plataforma que foi validada, onde ela conseguiu pegar vários usuários utilizando a Lovable. Então, ela e o sócio dela não sabiam programar. No modelo anterior, né, eu também sou da área da inovação, para a gente fazer um MVP, que é o mínimo produto viável, um protótipo, ou a gente contrataria alguém, ou a gente faria de um outro formato, o MVP concierge, que era a gente mesmo lá consultando atrás de um Forms. Então, ela conseguiu fazer toda essa estrutura através de uma plataforma de vibe coding. Quando a gente traz para dentro do cenário das empresas, é isso, né? Muitas vezes a gente tem uma dor, a TI vai tentar resolver, mas a gente vai entrar numa fila ali que vai ser mais demorado. Ou eu vou contratar uma plataforma e o Vibe Coding ali já vai ajudar. A minha recomendação é sempre, como área, se você é um gestor de área, você avaliar assim, poxa, o que é estratégico na minha área? Melhor eu pensar hoje em automatizar as tarefas que são repetitivas, ou eu tenho que pensar em utilizar talvez essas plataformas para criar, dar mais robustez em alguns processos. Entendi. Então, o Lovable é um agente especializado em gerar. O Lovable é a ferramenta mais conhecida que a gente tem como um vibe coding, né? Então, tem o vibe coding, tem o agente,
tem as linguagens que a gente utiliza, como o ChatGPT, o Claude, que eles vão nos ajudar também a fazer a análise de dados. Sim. Eles chegam a criar algumas plataformas, né? Então, uma outra dica que eu vejo, por exemplo, que o pessoal utiliza muito pouco. Até pouco tempo atrás, para você fazer uma grande análise de dados, você precisaria de um cientista de dados, ou você gastaria muito tempo fazendo a higienização dos dados e tudo mais. Ferramentas como o ChatGPT, Manus e tudo mais, eles conseguem fazer essa análise, essa higienização e atuar como um cientista de dados, para alguns casos, um pouco mais fácil, né? Então, por exemplo, análise de absenteísmo dentro de uma organização. Hoje você consegue, com todos os dados, ter uma análise primorosa utilizando a IA. E daí aí vem o que poucas pessoas também muitas vezes valorizam, que é a importância do prompt, né? É como saber pedir, que tem a ver com o repertório também. Porque não sei se você já ouviu falar assim, pô, o Rodrigo super faz bem SA. Eu vou lá, pergunto, ela não entrega nesse formato, né? É que ele não fala por favor. Exatamente. Até tem uma frase poderosa, né? Converse com a IA como se ela fosse uma pessoa. Ok, tem que tratar ela com carinho. Mas diga qual pessoa ela é, né? Então você está atuando o quê? Como um cientista de dados? Você quer um estrategista? Você quer alguém do comercial? Né? Então você precisa dar esse contexto. E até uma dica rápida para quem está nos assistindo, caso você não queira forçar tanto o seu prompt agora, tem uma ferramenta chamada Prompt Cowboy, que é assumidamente para as pessoas que têm preguiça de pedir algo para IA. Então você joga lá o que você quer e ele transforma isso num prompt maravilhoso de quase 2 páginas para você. Mas é o fim do mundo. Mas todo mundo ama, é uma das favoritas. A IA para fazer o prompt para outra. Exatamente, faz. Sensacional. Né? E ainda falando rapidamente sobre agentes também, talvez para os executivos que estão nos assistindo, fora os ganhos de produtividade que a gente tem, a gente está hoje com a possibilidade de criar, pode ser no ChatGPT também, tem algo que é o personal ChatGPT. E muitas vezes na internet as pessoas estão vendendo como crie um clone digital, algo assim, mas calma, não é um avatar ainda. É que você pode criar, pode ser um prompt ou um personal ChatGPT, com as pessoas que são referências na sua área. Então, por exemplo, eu sou da área de melhoria contínua, o Vicente Falcone, ele é referência. Eu posso transcrever alguns podcasts que ele participou e criar o Vicente Falcone para ser o meu consultor pessoal. Então, toda vez que eu for criar uma meta, eu posso pedir para ele validar, né? Então, é o Vicente Falcone ali fazendo essa validação. Por que isso é importante? Porque pode te ajudar muito na questão de ter uma perspectiva diferente para alguns casos, quando você está trabalhando com criação, estratégia de comunicação de projeto, né? Então, você vai lançar um programa, você pode perguntar assim, se fosse o Nizam Guanazes fazendo essa divulgação, como que ele faria, né? Então, aí eu vejo que o repertório ele continua sendo importante. Sim. Sabe, eu lembrei de um exemplo meu agora, recente. Eu li um livro chamado Estruturas... acabei de ler o livro, já esqueci o nome. Mas, enfim, é um livro que fala sobre estruturas de interação entre pessoas. E são, acho que, 33 estruturas, que são assim, tipo... como você estrutura uma conversa, uma interação, seja numa dinâmica de grupo, seja num workshop. Isso para consultoria é super útil, obviamente. Para aula é super útil. E depois eu descobri que existem comunidades sobre isso e etc. O que eu fiz? Fui lá no ChatGPT, criei um chat, né? Com esse nome e alimentei ele com tudo que eu tinha de informações, textos, artigos. Transcrevi uma série de vídeos do YouTube, né? Tem aquela ferramentinha que faz a transcrição, você joga lá. E agora, quando eu vou montar uma proposta de um workshop ou até rever alguma aula, eu jogo lá a ideia e pergunto para ele quais das 33 estruturas, em qual sequência eu deveria usar para passar tal conceito e fazer o pessoal interagir. E é perfeito, assim, é inacreditável. Realmente
Uma coisa simples, né? Eu Exato. levei 15 minutos para preparar esse chatzinho personalizado. E é uma preparação. Eu vi uma rede de pessoas dos Estados Unidos, eu só não lembro qual empresa, que antes de ir para uma reunião com o board, por exemplo, ela prepara o material e ela cria personas, né, remetendo às pessoas que vão estar lá na mesa, e ela pede justamente para o chat fazer perguntas daquilo que talvez ela vai apresentar, ou pode ter uma interação, pode gerar algum conflito, o que que ela precisa se atentar, né? Então, Hum, essas possibilidades não é que a gente não fazia antes, a gente fazia, só que dava muito trabalho. Hoje você consegue fazer de um modo muito mais rápido. é isso aí. Estruturas libertadoras. Ah, ótimo. Dei uma coladinha aqui. Boa, boa. Uma outra, o papo tá bem legal e eu vou mudar de novo um pouquinho de rumo. À vontade. Uma coisa, eu queria saber tua opinião mesmo sobre isso, porque eu tô em Curitiba desde os meus 16 anos de Uhum, idade. Nós estamos gravando em Curitiba. E, e eu sabia andar por essa cidade assim, de um jeito. uhum, Eu chegava em qualquer lugar, uhum, de carro, de ônibus, a pé, qualquer lugar. Se falasse, tal cara mora em tal lugar, tem que ir uhum, buscar não sei o quê. No máximo uma parada em um posto de gasolina no meio do uhum. caminho para ter ideia. Meu Deus. E aí veio o Waze. Uhum, Hoje eu não chego em casa sem o uhum. Waze, dependendo do lugar que eu tô. Exato. Então, de certa forma, a conclusão mais rápida, mais óbvia, mais rasteira é: eu emburreci. Uhum, Né? Agora, eu emburreci ou eu tirei do meu cérebro algo que alguém faz melhor que eu e eu não preciso saber fazer? uhum, Até quanto isso é você liberar espaço para coisas mais nobres? Até quanto isso vai tirando da gente capacidades que, pô, a gente levou tempo para desenvolver. uhum, E agora com a IA, uhum, eu luto comigo mesmo uhum. para não deixar isso acontecer, mas ao mesmo tempo não deixar de aproveitar ela ao máximo. Exato, exato. Então, tem coisas que, se eu vou escrever um artigo no LinkedIn, raramente eu uso IA. Uhum, ótimo, Comecei a escrever perfeito. um livro novo, não estou usando IA. Uhum, Mas tem coisa que eu olho e digo, não tem porquê uhum, eu voltar a fazer isso aqui de forma manual. uhum. Mas sempre fica aquele, né, Sim. será que eu não vou começar a emburrecer para coisas, às vezes até básicas, mais importantes? O que você acha dessa história, Rafa? Já Eu refletiu acho que sobre no isso? exemplo do Waze, eu acho que você não precisa ter todos os caminhos gravados ali mesmo, minha opinião. Mas é fato, né? Saiu alguns estudos mostrando que é a primeira geração que a gente tem que vai ter um QI menor que o anterior. Comprovadamente, quando você utiliza a IA para itens que são muito fáceis ou que têm essa capacidade cognitiva, a tendência é sim você perder essa capacidade cognitiva. Exemplo, se eu crio um e-mail e peço para a IA revisar, perfeito, eu fui lá, estruturei e ela foi e revisou, ou você fez o seu texto no LinkedIn do seu jeito e depois você Corrigiu o jogou lá e ela português. corrigiu o português, está tudo bem. A questão é quando você está agindo de um modo um pouco mais preguiçoso, porque você passa a perder efetivamente as conexões ali da prática daquilo que você executava antes. Então, a dica que eu dou sempre nos workshops é que você possa pensar um pouco antes, né? Escrever uma estrutura e pedir para a IA ser o seu copiloto para te auxiliar, talvez, a tornar aquilo palpável, mas não utilizar de modo muito fácil. Então, escreva esse e-mail para mim e eu não dou nenhuma sugestão. Analise esses dados e eu não trabalho tanto em como eu estou pedindo aquela análise dos dados, ou não trabalho depois com os insights que eles me deram, né? Ou até mesmo em algo simples, porque a gente tem várias ferramentas hoje que faz apresentação em PowerPoint, né? Até tem uma bem legal chamada Skywork, quem quiser pode utilizar. Skyward. Exato. Você Anotei consegue aí. colocar um link do YouTube ali, ela cria uma apresentação para você. Mas o que eu vejo? A pessoa pede a apresentação e ela gera, e você não criou qual era o seu storytelling, a sua estrutura narrativa, quem era o seu stakeholder, o que você gostaria de apontar. Então, isso comprovadamente faz com que a gente tenha essa perda dessa capacidade cognitiva. Hum, Isso é um fato. hum. A gente tem alguns estudos que mostram isso. Tem um outro ponto que é interessante a gente olhar, principalmente como líderes também, é o que
Hoje, a tendência é eu aplicar a IA nas atividades operacionais, as atividades mais repetitivas. O que nós já vimos, saiu até na The Economist, que é algo que a gente já estudava, a gente não tinha comprovação. A gente previa que nós teríamos a redução, eliminação nas empresas dos estagiários e dos cargos de júniores. Porque geralmente eles chegam nas empresas e eles vão pegar essas atividades mais operacionais até aprender e avançar para a vaga de sênior, por exemplo. Nos Estados Unidos, a gente já vê um decréscimo nos cargos de júnior e um aumento nas vagas de sênior. Então, isso passa também já a refletir dentro da Que realidade. interessante. E aí o ponto que fica Como é que o Júnior vira sênior? exatamente, como é que Se ele não vai tem entrar espaço para ele. dentro das organizações também. E isso, na minha visão, é puro planejamento estratégico. Porque na indústria 4.0 a gente já previa que isso ia acontecer, mas lá na frente. Mas a pirâmide está se invertendo. Então, as empresas que geralmente têm uma base muito grande de júniors, plenos, seniors, ela vai justamente ser um pouco do oposto. Eu vou ter muito mais sênior e depois vou ter poucos júniors e poucas pessoas para treinar também. É um dilema interessante. Aham. Mas é legal porque o resumo do que você falou usa o cérebro Uhum. para estruturar o que você quer, para Exato. definir o storytelling, para saber para quem você está construindo aquilo antes de qualquer coisa. Aí depois deixa a IA fazer a festa e só garante que ela não vai fazer nenhuma bobagem e tá tudo certo. Agora tem mais um estudo bem legal. Eu acredito que casa com o que você trouxe, mas para todo mundo conseguir se beneficiar das oportunidades e talvez da abundância da IA, que eu defendo bastante a IA. Eu até acho que deveria ganhar alguns royalties ali dessas empresas. Mas o professor Ethan Mollick, ele conduziu um estudo na consultoria Boston Consult Group, BCG mesmo, e ele pegou 750 consultores, onde metade não poderia utilizar a IA de jeito nenhum, e eles tinham só atividades ligadas à consultoria, que é a parte estratégica, e a outra metade tinha que utilizar a IA para fazer todas as atividades. Qual foi a constatação dele? E isso é super interessante. Quem era mediano teve 43% de percepção de aumento de qualidade no trabalho que foi entregue. Então, ele entregou aquelas atividades estratégicas e foi avaliado que, da forma como ele entregava antes com a IA, que ele teve uma percepção, né, de 43% de aumento da realidade. De quem era mediano ali. Quem era já o top performance da consultoria, tinha uma avaliação muito boa, também teve um aumento, só que de 17%. Então, algumas das constatações é que se hoje você é um pouco mediano em alguns temas, se você conseguir utilizar a IA de um modo um pouco mais estratégico, você consegue aumentar a qualidade daquilo que você entregava antes sem a IA. Mesmo você sendo já alta performance, e se você for mediano, você vai conseguir também ter um aumento até mais expressivo. Chega mais perto do cara de alta performance. Isso comprovado, né? Então, óbvio que a gente sabe que tem o preconceito da utilização da IA, a gente tem que saber como utilizar, mas quando bem utilizada, a gente consegue, pelo menos nesse estudo específico, comprovar que ela está atrelada ao incremento da qualidade em atividades estratégicas. Só que ela não é linear, ou seja, se você achar que você vai conseguir aplicar em AI em todas as atividades estratégicas, pode esquecer. Só que isso não quer dizer que em algumas você não se beneficiaria. O que eu vejo é que a pessoa abandona, né? Se essa IA não serviu para mim, chega, não serve, não vou utilizar mais. Né? Mas uma coisa é fato. Você falando assim, você fala, eu fico me olhando num espelho, né? Te conheço há um tempo já, a gente sempre fala sobre isso, então a minha lista de dicas, de ferramentas by Rafa é gigantesca. Só que você vai meio que viciando e se acostumando com aquelas 2, 3. Exato. E aí é mais ou menos o cara que cresceu escutando rock and roll nos anos 90. Ele
não tem mais paciência para bandas novas, né? Uhum. Nada a ver comigo. Mas, mas a IA tem um lance assim, né? Você vai ter como você chamava, né, nos nossos papos, uma IA para chamar de sua, né? Exato. E você acaba desenvolvendo essas preferências, até porque você já construiu o teu próprio ecossistema com aquelas duas, três. Como é que a pessoa faz? Você tem alguma dica de periódico ou de podcast, fora esse Uhum. nosso, igual esse nosso não tem, né? Uhum. Mas especializado em IA, Uhum. para que o pessoal possa ficar atualizado, não só de ferramentas, Uhum. claro, essa parte mais fácil, vamos dizer Uhum. assim, mas a questão de para onde está indo, o que está acontecendo, uma visão mais Uhum. estratégica. Quais são tuas fontes, Rafa? A gente Exato. quer saber teu segredo. Primeiro, eu acho super saudável você ter 2 ou 3 ferramentas apenas que você utiliza, mas utiliza bem, ela te dá um resultado. Tem algo que talvez vocês já saibam, mas a IA não erra, ela elucida, né. Então é o nome bonito do erro da IA. Então você precisa tomar muito cuidado com a IA que você está utilizando para saber se ela está alucinando ou não e corrigir. Então 2 ou 3 ferramentas se te ajudam, tá ótimo, porque eu vejo muito movimento de eu querer ferramenta, ferramenta, ferramenta e aplicar muito pouco, tá. O E novidadeiro, né? Que testa e tudo. gera aquela FOMO, né, que é aquela ansiedade, e eu até estava comentando, a cada 20 minutos uma nova IA é lançada, então é quase impossível você estar bem atualizado em relação a todas. Mas a minha fonte, ela passa muito por esses eventos que eu vou e algumas pessoas de referência, como a Amy Webb e esse professor que eu citei aqui, que é o Ethan Mollick, Uhum. né? Então eu sempre estou de olho. E hoje também a gente parece que há uma grande diversidade na IA, mas não há. Né? Então, quando a gente olha para a IA, a gente tem os 9 titãs da IA. Né? Então, quem está desenvolvendo as IAs, e eu falo que é o Game of Thrones da inteligência artificial, tem alguns players que tentam ir fora, mas é a Meta, é o Google. Então, quando você está de olho nessas empresas, certamente vendo o movimento delas, você já consegue capturar muita ferramenta. Mas a gente pode trabalhar com 2 opções. Eu tenho uma lista de IAs, então eu posso compartilhar depois para o pessoal que solicitar aqui. Eu passo todas, né, em PDF. E para quem é antigo e gostava da Barça, caso você saiba o que é Barça, se você não souber, não precisa responder, a gente não precisa dar humilhação. Pergunta pro chat GPT. Exatamente, pergunta que você vai ver como nós pesquisávamos antes da IA. Mas tem um site chamado Futurepedia. Então, quando você entra nesse site, ele vai te dar por categoria. Poxa, eu quero uma IA para escrita, eu quero uma IA realmente que hoje possa me ajudar com imagens, né? Então, lá ele tem tudo separado e ele tenta ser esse repositório das IAs. Mas se tem 3 que te ajudam, já tá ótimo. Se tá aumentando sua produtividade, tá ajudando você a alcançar o seu objetivo estratégico, sua meta, tá ok, né? Podem me acompanhar também no Instagram, né? Eu passo dicas de ferramenta de IA toda semana, pelo menos 2 ferramentas. Qual que é teu arroba no Instagram? Rodrigues Rafael Bispo. Rodrigues Rafael Bispo. Tudo junto, sem... Isso aí. Maravilha. Tem bastante dica boa mesmo. Tem. Bom, a gente falou em música, né? Só um Uhum. comentário. Eu estava escutando uma entrevista de um cara relativamente polêmico, Hum. porque ele andou se metendo aí em política e tal. Mas, enfim, tem, deixando isso de lado, né? Que é o vocalista de uma banda dos antigos, né? Chamada Ira, o Uhum. Nazi, Ah, um sim. cara bem conhecido. E o Nazi, ele tá lançando um disco. O Nazi tem a carreira dele no Ira e tem uma carreira solo também. Eu não sou fã, para falar a verdade, Aham. da música em É. si. Não é minha banda favorita nem nada. Mas acompanho todo mundo da música, né? E o Nazi, ele pegou lá meia dúzia, 6, 7, não sei quantas músicas da carreira solo dele. Aham. E ele, usando o IA, ele repaginou todas essas músicas em ritmos completamente diferentes. Então ele tinha lá um rock e ele transformou num samba, Uhum. usando IA. Uau. E ele, claro, depois ele gravou a Uhum. voz gravada, né? Mas a base musical, a base instrumental, ele usou IA
E os entrevistadores perguntaram para ele: isso é música? Uhum. E aí foi uma discussão longa e muito interessante. Eu confesso que eu não tomei partido ainda. Uhum. Porque o paralelo que ele usou foi: se você fizer traçar um paralelo com, sei lá, os anos 70, quando surgiu o hip hop e Uhum. depois rap, né? E os caras começaram a usar sampler de outras músicas que já Aham. existiam e trocar os instrumentos por um DJ. Uhum. Na época todo mundo falava que isso não era música, Aham. porque não tinha ninguém criando música. Uhum. E ele falou que é a mesma coisa que está acontecendo agora, mas que em breve isso vai ser considerado Uhum. música, assim como um livro escrito por IA vai ser Uhum. considerado uma obra que pode ser até uma obra premiada. Sim. Esse é difícil para quem é geração X de entender, mas faz muito sentido essa Uhum. discussão, né? Sim. Porque a gente já passou por revoluções similares, que na época todo mundo falou, não, isso não é genuíno, isso não é para valer, Exato. isso não faz sentido, e hoje está aí, né? Então, e o que o Nazi falou, você falou há pouco, a música começa no cérebro, Uhum. o criativo é você. Uhum. Depois, como você coloca isso para fora, seja um instrumento de corda, seja um instrumento de percussão, Uhum. ou seja, uma inteligência artificial, ou seja, um DJ fazendo sampler de um pedaço de música antiga, tanto faz, é só o meio. Exato. Isso é uma discussão gigante, né? Total, super filosófica, né? Mas olhando, né, de modo um pouco mais superficial, não deixa de ser algo que ele criou, né? Foi uma cocriação dele, porque ele pediu samba, né? Ele pediu o ritmo E a que música ele já era dele gostaria de fazer originalmente. e já era dele. E é bem interessante porque talvez para nós de uma geração um pouco mais anterior, isso nos provoca essa reflexão e parece que a nova geração ela tá mais habituada com isso. Mas saiu uma pesquisa até da área de marketing mostrando que, por exemplo, a geração Z, ela não se empolga tanto quando um comercial, por exemplo, é feito com IA, né? E quem está produzindo aquele comercial muitas vezes que é de uma geração anterior, acha que vai arrasar, né? Mas na verdade não, eles nem se importam ou eles acham ruim, Hum, né? Então esse é um ponto. Mas aí a generativa, que vem justamente de criar algo novo, e que não é, aí a generativa não é nova, né? A Siri, que nunca funcionou, eu espero que comece a funcionar melhor, é um exemplo de A generativo, o Google Translate também. Eles vêm para criar esse algo novo, mas ainda através dos comandos. hum. Mas o fato é que esses movimentos e questionamentos, eles são super importantes e eles sempre vão existir. E a gente vive um movimento um pouco diferente do passado, mas dá para a gente fazer alguns paralelos, né? Tem um autor que fala que esse paralelo é horrível, mas eu adoro utilizar. Então, na Revolução Industrial, a gente tinha os ludistas, né? Os ludistas, eles quebravam, né? Todas as máquinas, porque por mais que eles trabalhassem lá várias horas por dia, eles falavam, poxa, essas máquinas vão roubar os nossos empregos, eles foram lá e quebraram as máquinas. Foi a forma como eles estavam ligando com a gestão de mudança naquele Sim, momento. sim. E eu pergunto, melhoramos? Daí, em 1988, a gente vê os professores de matemática protestando contra o uso da calculadora nos Estados Unidos. Daí a gente fala, melhoramos? Não, em 2022 a gente teve a greve de Hollywood, né, nos Estados Unidos, Sim. onde até uma das fotos mais icônicas, para quem quiser procurar, né, tem um robozinho segurando uma das placas contra o uso da IA, né? Hum, Não que esses movimentos estivessem errados, mas o fato é que sempre vai ter um questionamento, sempre vai ter um preconceito, mas a IA, ela é uma tecnologia de propósito geral. E é interessante que todo mundo entenda. O que isso quer dizer? A IA, ela perpassa todas as áreas, né? Então foi legal porque a gente está falando aqui no ambiente corporativo, dentro de um escritório, dentro de uma indústria, mas a indústria musical, a indústria criativa também está passando pelos mesmos dilemas que nós. A última atualização do Google Gemini, ele faz com que você possa tirar uma foto do microfone e ele vai criar uma música para você, hum. né? Então, nunca foi tão fácil você virar compositor, criar uma música. Não que vai ter qualidade, mas isso mostra as movimentações que nós estamos tendo em todos os segmentos. É. E está cada vez mais difícil discernir, né? Uhum. Interessante. Eu, assim,
eu falo isso tudo, né? Mas quando eu entrei no trend, aquele que virou febre uns meses atrás, que aparece você abraçado com teus ídolos, Ah, e aí sei. você a hora que eu abracei o pessoal do Pink Floyd, eu confesso que eu fiquei emocionado. Então, Uau. quer dizer, é uma coisa que inimaginável, né? Há pouquíssimo tempo Uhum. atrás. Então, não adianta lutar contra, mas não pode esquecer de pensar, né? Não pode É, esquecer é, de você toma as decisões que são estratégicas. A IA faz o resto depois, né? E aí, Rafa, para fechar, acho que a gente já tá avançado aqui no papo, mas eu queria, bom, você está indo pro South by Southwest semana uhum. que vem, é isso? Começa essa semana, na Essa verdade, semana. na Bom, nós quinta-feira. estamos gravando na semana do dia. Hoje é dia 9 de março, né? Eu não Uhum. sei exatamente quando vai ao ar. Talvez quando o pessoal escutar, você já foi e já voltou. Perfeito. Mas o que que dá para esperar? O que que você está ansioso para ver lá? Já fez teu roteiro? Enfim, conta para nós um pouco como vai ser essa Bom, experiência. verei a Amy Webb ao vivo, que eu adoro, né? Então Já vai pagou a ser passagem o com meu elas. ponto alto, né? Mas esse ano o tema do festival é muito focado em inteligência artificial, mas com o humano no centro. Então as discussões perpassam o IA e colocam o humano no centro ali da decisão. Hum, Eu achei isso super legal e super importante, porque a gente começou com algumas estatísticas onde mostra que um CEO de uma companhia, que era o ex-dono do Twitter, hum, demitiu 4 mil pessoas hum, e que a ação dele subiu 20%, mostrando que o mercado está validando aquela decisão. E esse movimento ele vai mexer basicamente com estruturas, com empresas, mas principalmente com pessoas. Então, o que eu espero ver lá é possíveis soluções para essas oportunidades que a IA vai criar, né? hum, Então, hum, avaliar desde como serão as novas posições, como vai ser o futuro do trabalho, como será o mundo, né, depois desse ciclo do hype, hum. principalmente como os Estados Unidos e o mundo vão lidar com isso, né? A gente tem as teorias lá da renda universal e tudo Sim. mais. Há uma discussão também de como funcionaria você tendo mais tempo livre, se você seria mais feliz ou menos feliz, ou se você vai conseguir saber lidar com isso. Então, eu vou beber muito dessa fonte mais ligada ao futuro do trabalho, tentando antever o movimento que vem aí, né? E um dos pontos também tem a ver com a indústria criativa. Acho que o foco da palestra da Amy Webb vai ser sobre isso. Então nós vamos ficar esperando você voltar para contar tudo isso para nós. Por favor, né? E uma outra dica só antes da gente finalizar, porque geralmente quando eu finalizo um workshop, principalmente quando é para alta liderança, eles falam, tá, o que que a gente faz, né? E eu falo, né, você tem que incentivar cada área a fazer. Não, mas por onde a gente começa? Tem sempre uma dúvida, né? Uhum, Mas a gente já falou sobre a estratégia, mas tem uma dica bem legal pro executivo, que é pegar o descritivo de cargo daquilo que ele faz, jogar numa IA como se fosse o ChatGPT ou a que você preferir e pedir para ele listar em percentual quais das atividades você poderia utilizar a IA, né, para operacionalizar um item e quais você tem que manter ainda a estratégia, a tomada de decisão na sua mão. Então eu passei a fazer esse exercício. Ao invés de dar a resposta pronta, a pessoa narra e eu falo as oportunidades, joga seu descritivo de cargo e começa justamente a você mesmo trabalhar com a IA ali como um copiloto. Isso faz parte até de um curso que eu fiz com alguns professores norte-americanos e acho que funciona bem. Caso você esteja assistindo, não sabe por onde começar, tá com frio na barriga, esse é o momento. boa, boa. Você me lembrou que eu queria, tempo atrás, estava agora no final do ano, estava de Uhum. férias e tal, tinha uns dias um pouco mais Uhum. desocupados de agendas firmes, e eu queria aprender justamente a fazer essas automações, né? Uhum. Tem três, quatro coisas que eu faço e que eu já uso a IA, Uhum. mas eu uso a IA com prompt Uhum. específico e tal, e eu queria automatizar isso. Uhum. Por exemplo, vou receber um contrato. Eu pegava o chat GPT, carregava o contrato e Uhum. perguntava para ele, né,
qualidade do contrato, alguma armadilha que eu não tenha percebido, esse tipo Uhum. de coisa. E aí eu queria criar um não é um agente, uma automação mesmo, Aham. que eu mandava o contrato por WhatsApp, para um outro número meu de WhatsApp, e esse WhatsApp recebia e já devolvia para mim, no meu WhatsApp, a resposta, sem eu precisar Aham. fazer nada. Só jogava o PDF, já voltava Uau. essa resposta. Super básico para quem manja. Uhum. Ultra complicado para mim, Aham. na época. Normal, normal. E aí eu peguei uma manhã para aprender a fazer isso. Eu usei o Make, tem outros, tem o Aham. N8N, acho Isso, o que é mais, N8N é um pouco mais mais avançado. poderoso, um pouco mais avançado. Eu usei o mais basiquinho. Uhum. E eu usei o modo, como é que chama? Training? Não, o modo do ChatGPT. Aprendizado? O modo aprendizado do Uhum. ChatGPT. E é inacreditável. Assim. Quer Sim. dizer, o que você falou, né, de você entender da tua descrição de cargo aquilo que pode, quantos por cento de IA você pode usar em cada Aham. uma das tuas atribuições, você também pode usar para fazer o tua própria trilha de desenvolvimento. Né? Exato. Você não precisa mais de alguém preparar um curso para você ou te dizer o que estudar. Você consegue ter uma educação ágil usando IA com muita qualidade, não é? É como se você fosse. Geralmente, os reis e rainhas, né, no passado lá tinha um tutor, né? Então, hoje você tem do seu celular, por exemplo, um tutor, uma biblioteca gigante, que você pode ter acesso a qualquer informação, mas você tem que criar essa necessidade, saber utilizar, e quando bem utilizado, você vai se beneficiar muito mais, assim. Hum, Então, parabéns aí pela aplicação, muito bom. é. Meu orgulho. Calma, foi só Uhum. o começo. Que legal, Rafa. Te agradeço demais. A gente esteve aqui com o Rafael Bispo, de novo, um dos caras que eu conheço que mais estuda, pesquisa, vai atrás, entende e tem uma facilidade de comunicar. Né? Então sigam ele, enfim, na arroba Rodrigues Rodrigues Rafael Rafael Bispo. Bispo. E mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer também a Hot Milk da PUC, nosso super parceiro aqui nessa nossa iniciativa do Connect Executive Hub, que é o Connect Executive Cast. Acompanhe também a gente nas nossas redes, né? A Connect Executive Hub é um hub de executivos que promove networking, aprendizado contínuo. É um grupo muito bacana. Então vale a pena continuar conosco, nos acompanhar. E foi um prazer, Rafa. Obrigadão. Imagina, eu que agradeço mesmo pelo convite, pelo Connect e pela Hot Milk. Muito obrigado. Valeu, um abraço a todos.